Deus na visão espírita. Deus como inteligência suprema. Uma visão que liberta a fé. Há perguntas que atravessam séculos sem perder a força. Uma delas ecoa na mente humana desde os primórdios da consciência. O que é Deus? Seria uma figura humana ampliada ao infinito? Um juiz severo que observa e pune? Ou uma presença abstrata, distante, inalcançável? A doutrina espírita propõe uma resposta que não aprisiona a fé ao medo, nem a razão ao dogma. Ela convida o ser humano a enxergar Deus não como uma imagem, mas como um princípio, não como um personagem, mas como uma realidade universal, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa definição, simples à primeira vista, carrega uma profundidade capaz de transformar completamente a maneira como nos relacionamos com a vida, com o sofrimento, com o bem e com o mal, e, sobretudo, conosco mesmos. Uma ideia de Deus além da forma. Desde muito cedo, a humanidade tentou representar Deus à sua própria imagem. Criou rostos, tronos, gestos humanos, emoções humanas. Essa tentativa, embora compreensível, acabou por limitar o infinito ao tamanho da compreensão momentânea do homem. A visão espírita rompe com essa necessidade de forma. Deus não tem corpo, não ocupa espaço, não age movido por paixões. Ele existe antes de tudo e sustenta tudo. Por isso, o Espiritismo ensina que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Cada um desses atributos não é um conceito teórico, mas uma chave de entendimento. Se Deus é imutável, suas leis não variam conforme crenças ou épocas. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir com favoritismo, vingança ou crueldade. Se é imaterial, não pode ser reduzido a imagens ou símbolos físicos. Essa compreensão não afasta Deus da criatura. Pelo contrário, aproxima. Deus revelado nas leis do universo. Se Deus não se manifesta por formas humanas, como então percebê-lo? A doutrina espírita responde com clareza: Deus se revela por suas obras. Está na ordem do universo, na harmonia das leis físicas, no equilíbrio que sustenta os mundos e também nas leis morais que regem a consciência. Pela obra se reconhece o autor. Nada é aleatório, nada está fora de um encadeamento lógico. Do movimento dos astros à evolução da consciência, tudo obedece a princípios inteligentes. Onde há efeito, há causa. Onde há lei, há inteligência. Conhecer Deus, sob essa ótica, não exige crença cega, exige observação, reflexão e coerência. A fé deixa de ser um salto no escuro e passa a ser uma fé raciocinada que pode encarar a ciência sem medo e o progresso sem conflito. A relação entre Deus e o ser humano. Uma das consequências mais profundas dessa visão é a transformação da relação entre Deus e o homem. Não existe um Deus que favorece alguns e abandona outros. Não existe um Deus que cria almas para o castigo eterno. Não existe um Deus que se contradiz. O que existe são leis universais, justas e imutáveis, que conduzem todos os espíritos, sem exceção, ao progresso. Cada criatura é responsável por suas escolhas, mas jamais está condenada ao erro eterno. Deus não pune, as leis educam. Deus não se vinga, as consequências ensinam. Deus não abandona, o tempo corrige. Essa lógica muda completamente a forma de enxergar o sofrimento. O sofrimento sob a ótica da justiça divina. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que existe dor? A doutrina espírita não ignora essa pergunta, nem a responde com frases prontas. Ela propõe uma visão mais ampla da existência, que ultrapassa os limites de uma única vida. O sofrimento não é castigo divino, mas consequência natural de escolhas passadas ou instrumento de aprendizado. Muitas vezes, ele surge como freio para o orgulho, como despertador da consciência, como convite à mudança interior. Isso não significa resignação passiva, significa compreensão ativa. Compreender a dor não é gostar dela, mas utilizá-la como impulso para crescer.
Quando o ser humano entende que vive sob leis justas e não sob arbitrariedades divinas, ele deixa de perguntar: por que Deus fez isso comigo? E passa a perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta muda tudo. Deus e a liberdade do espírito. Outro ponto essencial da visão espírita é o respeito absoluto ao livre-arbítrio. Deus não cria robôs morais, cria espíritos simples e ignorantes, dotados de liberdade e destinados à evolução. Cada um constrói o próprio caminho, passo a passo, aprendizado após aprendizado. O progresso não é um episódio, mas um processo longo e contínuo. Errar faz parte do processo. Persistir no erro também, mas o progresso é inevitável, porque as leis divinas conduzem todos ao bem, cedo ou tarde. Não há pressa divina, há paciência infinita, não há condenação eterna, há oportunidades sucessivas, não há fracasso definitivo, há experiências. Esse entendimento devolve ao ser humano a responsabilidade sobre si mesmo. Não há como transferir culpas a forças externas. Aproximar-se de Deus é alinhar-se às suas leis, e isso se faz por meio da transformação moral. Deus e a evolução espiritual. A vida, segundo a doutrina espírita, é um processo contínuo de aperfeiçoamento. O espírito evolui intelectualmente e moralmente, atravessando múltiplas experiências, em diferentes circunstâncias, aprendendo a amar, compreender e servir. Deus não exige adoração vazia. Espera por coerência com suas leis. Não exige palavras bonitas. Espera atitudes justas. Não exige medo. Espera por consciência. Espera, pois é perfeito. Quanto mais o espírito evolui, mais compreende Deus. Não porque Deus mude, mas porque a capacidade de compreensão aumenta. O infinito permanece o mesmo. O olhar é que se amplia. A verdadeira adoração a Deus. Na visão espírita, adorar Deus não é repetir fórmulas nem temer punições, é viver de acordo com as leis divinas. Essas leis se expressam de maneira simples e profunda: justiça, amor e caridade. Toda vez que o ser humano age com honestidade, ele se aproxima de Deus. Toda vez que pratica caridade, ele se alinha às leis divinas. Toda vez que perdoa, compreende e auxilia, ele se harmoniza com a inteligência suprema. Deus não está distante, observando. Está presente na própria consciência, como lei moral inscrita em cada espírito. Práticas para o dia a dia. Compreender Deus como inteligência suprema não é apenas um exercício filosófico, é uma orientação prática para viver melhor. Observe as consequências dos seus atos sem se culpar excessivamente, mas aprendendo com elas. Busque agir com justiça, mesmo quando ninguém está olhando. Desenvolva a caridade, não apenas material, mas moral, compreensão, escuta, respeito, indulgência, perdão. Cultive o autoconhecimento, pois conhecer a si mesmo é um caminho para compreender as leis divinas. Confie no processo da vida, mesmo nos momentos difíceis, sabendo que nada foge à justiça e à bondade de Deus. Quando a fé encontra a razão, Deus se torna presença viva. A visão espírita de Deus não diminui o mistério da existência. Ela o torna mais profundo, mais coerente e mais acessível. Deus deixa de ser um enigma distante e passa a ser uma presença percebida na ordem, na consciência e no amor. Não um Deus que amedronta, mas um Deus que educa. Não um Deus que pune, mas um Deus que ensina. Não um Deus externo, mas uma inteligência suprema que sustenta tudo e convida cada espírito a crescer. Quando a fé encontra a razão, ela não se perde, ela se fortalece. E nesse encontro, Deus deixa de ser apenas acreditado e passa a ser compreendido. Este é o 12º episódio de uma jornada de descoberta sobre a verdadeira inteligência que sustenta o universo. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem.
Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!